Fala aí, beleza? Já tô aqui na tela do meu computador e hoje nesse vídeo, como prometido, eu vou te explicar como que funciona o compressor Scroll, quais que são as peculiaridades desse compressor, quais são os itens, os componentes que tem nesse compressor por dentro do compressor. Hoje vai sair daqui entendendo qual é o ponto principal, o ponto chave que faz esse compressor funcionar, beleza? Então, para quem não entende sobre compressores, eu trouxe aqui uma breve de compressores. Eu vou te mostrar como é que funciona alguns compressores aqui, quais a diferença entre eles, né? E por que eu tô trazendo isso aqui de compressor? Porque assim, tem muita gente que não sabe quais que são os compressores que tem no mercado. Tem pessoas que só trabalhou com split, tem pessoas que só trabalhou com ACJ, tem pessoas que só trabalham com chiller. Então, tem pessoas que não têm conhecimento de todo tipo de compressores. Eu já sou do ramo aí, já trabalhei muito na rua, já peguei muito compressor diferente, muitos tipos de compressores, muitos equipamentos diferentes. Então, eu sei o que eu tô falando, né? Aqui eu tô falando de uma coisa que eu já vivenciei e já vi, já instalei, já fiz manutenção, tá? Então, é muito importante você, quando mexe no equipamento, saber qual é o compressor que está nesse equipamento e como que esse equipamento funciona, tá? Como que esse compressor funciona, qual é o funcionamento dele, tá? Aqui eu trouxe 6 compressores mais utilizados no mercado da refrigeração, que é o compressor alternativo semi-hermético, o alternativo hermético, o scroll, o rotativo, o semi-hermético e o centrífugo, beleza? Então, antes de mais nada, vou te pedir aqui, por favor, dá um like aí pra gente, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que pessoas que querem aprender sobre tipo de compressores, que hoje eu vou trazer um material legal aqui, vou trazer uma animação do compressor scroll que você vai ver como que esse compressor funciona ali nessa animação, beleza? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre os compressores. Vou passar rapidinho em cima desses compressores aqui, porque o foco aqui é falar do compressor scroll, beleza? Então vamos lá. Compressor alternativo semi-hermético é esse primeiro aqui, tá? Esse compressor, geralmente você vai ver ele grande, porque ele é de equipamentos de grande porte, tá? De chiller, beleza? Então você não vai ver um compressor desse aí em split, é muito difícil, a não ser que tiver alguma gambiarra pelo meio do caminho, mas não existe, tá? Eu nunca vi, então na minha vida de refrigeração eu nunca vi um compressor desse em split, beleza? A gente tem esse compressor em selves, refrigerada água, refrigerada ar, a gente tem esse compressor em chiller, beleza? Então assim, qual é as peculiaridades desse compressor? Esse compressor é um compressor caro, tá? Que você consegue instalar ele num equipamento de um jeito mais fácil, porque ele tem flange, você não precisa soldar ele na maioria das vezes, tá? A instalação dele é fácil, porém ele é pesado. Você tem que ter pessoas para ajudar você a pegar, ou ter uma girafa para te ajudar a levantar ele, colocar no lugar, dependendo do lugar, né? Você não consegue às vezes pegar sozinho, então é um compressor pesado. E é um compressor que dá recondicionamento, né? Por exemplo, se ele queimar, você consegue trocar a junta dele, você consegue trocar o pistão dele, você consegue fazer a manutenção nesse compressor, levar na retífica, quase igual aí um motor de carro, beleza? Então, sobre esse compressor aqui é semi-hermético, beleza? Por que ele é semi-hermético? Porque a palavra hermético vem de fechado, então ele é semi-fechado. Você consegue abrir ele e mexer em algumas partes dele, tá? Aqui a gente tem o segundo compressor, que é o alternativo hermético. Esse aqui já não tem como você fazer manutenção nele, tá? Esse compressor aqui é utilizado bastante em câmera fria, que eu já vi bastante, tá? Em alguns equipamentos aí, resfriadores de líquido, resfriador de óleo, usa bastante também, beleza? Esse compressor aqui, ele é mais ou menos aqui o preço do compressor Scroll, não é muito caro. E é um compressor que não tem recondicionamento. Se ele queimou, você tem que trocar ele e jogar fora e comprar outro, tá bom? Aqui a gente tem um compressor Scroll, que é especificamente dele que a gente vai falar hoje, tá? Então o compressor Scroll ele é muito interessante. Quando saiu no mercado, ele meio que revolucionou aí, né? Porque ele é diferente desses outros. Esses aqui são tudo pistão, esse aqui não é pistão. Você vai entender como que ele funciona. Ele tem tipo uma espiral, eu vou mostrar para você agora, daqui a pouco. A gente está falando do Scroll, vamos agora para o rotativo. O rotativo é esse menorzinho aqui, tem até um desenho dele aberto, tá? Esse compressor rotativo aqui, ele tem bastante em split, né? Split 9.000, 12.000, 18.000, né? A CJ tem alguns também que tem, então é ar de janela, né? Então esse compressor vamos falar assim, é um compressor residencial, né? Desses split residencial, beleza? Aqui a gente tem um compressor maior, que é o compressor parafuso semi-hermético, que você consegue fazer a manutenção nele também. Você tira essa tampa, você consegue ver aqui o parafuso dele, você faz manutenção. Ele tem a mesma característica de instalação desse aqui, é tudo conexão, tá? Então ele é fácil de manutenção e é fácil também de instalação, só que ele é pesado, né? Ele é a mesma questão desse aqui, tem que estar preparado para pegar esse compressor aqui no braço, tá bom?
Aqui a gente tem o compressor centrífugo. Esse compressor centrífugo aqui, ele é um compressor muito potente, ele é um compressor grande, a eficiência dele é muito grande, né? Ele é muito forte, ele é muito grande. Em compensação, o tamanho dele, se a gente fosse ter um desse aqui, ó, do alternativo, ele teria que ter um alternativo gigante para ter a eficiência que esse tem aqui. Então, esse compressor aqui, ele está instalado num chiller, nesse desenho aqui, chiller da Carrier, tá? Um centrífugo da Carrier. Então, esse compressor é muito potente, tá? Ele geralmente você vai ver ele em equipamentos maiores aí, beleza? Então, vamos lá, vamos pro próximo aqui. Aqui falando sobre o compressor scroll, que é o tema dessa aula. O compressor scroll, ele tem de vários tamanhos, tem uns que tem visor de óleo, tem uns que não tem, né? Tem uns que vem com a plaquinha de ligação, tem uns que não vem. Enfim, tem vários modelos aí desses compressores scroll, tá? Tem pequeno, tem de 5TR, de 7,5, de 10TR, de 15TR, de 20TR, de 30TR. Então, tem compressor gigante desse aqui, né? De scroll de refrigeração. Aqui tem duas rodelas aqui, como vocês podem ver, só que não é rodelas, né? São aspiral. São dois aspiral aqui, um aspiral fixo e um aspiral móvel. Aqui tem um desenho do compressor por dentro para você dar uma olhada aí, que legal. É muito interessante olhar por dentro, é muito legal, né, ver o compressor assim. E marcas de compressores conhecidas que a gente conhece aí no mercado de compressor scroll. Então a Copeland, né? Ou Copeland, como vocês podem falar aí do jeito que vocês quiserem, tá? Então essa é uma marca muito conhecida no mercado. Eu já vi muito compressor desse nas máquinas. Da Danfoss nem se fala, Danfoss é mato, né? Tem muito compressor da Danfoss. Ingersoll Rand, esse compressor também tem dessa marca, desse compressor scroll, tá? E Daikin agora também está fazendo compressor scroll, beleza? Aonde se aplica esses compressores scroll? Esses compressores scroll se aplicam em split de 36.000 BTUs a 80.000, tá? Split, beleza? Tem também em self de condensação a água. Temos esses compressores aqui em splitão, em rooftop e chiller. Eu trouxe os desenhos aqui, algumas ilustrações aqui de algumas fotos para você ficar por dentro. Às vezes você não tem noção do que é um rooftop, então eu trouxe um desenho de uma foto de um rooftop aqui. Um rooftop é um equipamento que ele tem correia, ele tem ventilador, parece um fan coil, mas ele é compressor, tá? Então ele fica na laje aí de supermercados, de grandes supermercados, né? Então geralmente ele sempre vai ficar na laje. Aqui no meio a gente tem um self, tá? Self container. Então esses selfs aqui ele tem muitos compressores scroll, beleza? Geralmente tem bastante nesse self, a maioria dos selfs tem compressor scroll. E temos também o chiller, né? Tem chiller da Carrier que tem esse compressor scroll também. Aí compressor de 30TR, né? De 25TR, então são compressores grandes, né? Então o compressor scroll ele tem uma gama aí de funcionalidade de aplicações na refrigeração. Aqui tem um esquema elétrico do split, da ligação do compressor scroll, então é muito simples ligar o compressor scroll. Você precisa de um dispositivo de acionamento, que é o contator. A fase vai passar por ele, vai sair, vai lá nos bornes, né? Então ele não tem aquela... Você não precisa ficar achando ali a resistência dele, achando comum, marcha, porque nesse caso aqui, desse compressor, tá? Porque tem uns que é de capacitor, né? Aí sim você vai precisar fazer a ligação do marcha comum. Nesse caso aqui, ele tá ligado direto. Então você só acha ali as fases, liga lá tudo certinho, né? Aqui tem os pressostatos, tá mostrando aqui a ligação dos pressostatos que está em série, beleza? E aqui as outras ligações, ventilador e capacitor de ventilador, beleza? Então não tem segredo, esse aqui é o esquema elétrico, beleza? Vamos agora aqui para a ilustração animada do compressor scroll. Deixa eu pegar aqui. Então aqui para você entender, o compressor scroll, basicamente, eu vou falar meio por cima, tá? Para esse vídeo não ficar muito grande. Então vou tentar resumir aqui o mais rápido possível esse vídeo. Então o compressor scroll, ele tem dois aspiral. Então o aspiral de cima é o aspiral fixo, né? Então ele é o fixo, então ele é chamado de scroll, isso aqui, tá? Esse aspiral, que eu falo aspiral, mas o nome disso aqui é scroll, por isso que o compressor é scroll, né? Então, vamos falar scroll. Esse scroll aqui, ele é um scroll fixo, que ele fica parado, e a gente embaixo aqui tem um scroll móvel, que é o scroll que se mexe no compressor lá, que faz lá a junção do fluido, que vai trazendo o fluido aqui para o centro, né? Aqui tem o bolsinho de alta pressão e o bolsinho de média pressão. Então aqui a gente tem o scroll fixo, que é o de cima, e o scroll móvel embaixo. Conforme eles vão se movimentando entre eles, ele vai levando o fluido, e o fluido vai chegando até nesse meio aqui, que é o porto de descarga, e é onde ele carrega aqui o fluido, beleza? E aqui nas laterais, aqui na beira do scroll, você vai ver que a pressão
é uma pressão mais baixa, beleza? Então no meio é a pressão mais alta. Então aqui, como vocês podem ver aqui, ó, bolsinho de baixa pressão, que é bem no cantinho aqui, ó. No meio é porto de descarga, então igual em cima, no meio aqui é bolsinho de alta pressão, beleza? Então você vai entender aí na hora que ele funcionar, como ele funciona, beleza? Então aqui, ó, ele está se aproximando mais a imagem. Mais a imagem. E aqui vamos mais uma vez. Aqui a gente já consegue ver ele meio de cima aqui. Já começa a entender como é que vai funcionar esse negócio aqui, né? Então aqui ele funcionando. Você vai ver que o fluido ele entra do lado e vai começar a ir para dentro até chegar no meio, até chegar no ponto de descarga. Beleza? Ele vai ficar até mais vermelho aqui no meio, no centro. Isso aí, olha lá, tá vendo? Então aqui no meio ele ficou vermelho. A gente vê que aqui é o ponto de descarga. Então assim, resumindo, né? Este movimento cria uma série de bolsas de gás que viajam entre os dois screws. Essas bolsas de gás são atraídas da parte externa para o centro do screw, foi o que eu disse, onde elas são descarregadas na descarga. Como o gás se move em bolsa cada vez menores, há um aumento de temperaturas e pressão, até atingir a pressão desejada na descarga. Então ele vai levando aqui até chegar no meio e estiver na temperatura e na pressão ideal para poder descarregar esse fluido aí, beleza? Então, essa é a chave, essa peça-chave do compressor screw, né? Quando fala screw, você já tem que imaginar esse negócio funcionando dessa forma aqui, beleza? Então aqui tem o desenho do compressor, como vocês podem ver, muito simples esse compressor aqui. O desenho dele é igual o outro que a gente viu lá, não tem nada demais aí. E aqui a gente tem as peculiaridades aqui do compressor, os pontos principais desse compressor, beleza? Então a gente vai do número 1 até o número 16. Vamos ler aqui, válvula de retenção é o número 1, ela fica aqui dentro. Válvula dinâmica de descarga, número 2, ela fica aqui no eixo, aqui no meio. Válvula de alívio, ela fica aqui em cima, né? Essa válvula de alívio é o 3 aqui, ó, tá vendo? Selo flutuante, é o 4, ele fica aqui em cima também, ó, lá por dentro. Espiral fixa, espiral móvel, válvula de serviço de óleo, visor de óleo, injeção de líquido, mancais tipo DU, protetor térmico interno, lubrificação, filtro de tela, retentor magnético, sensor de temperatura, proteção interna do motor. Então assim, como vocês podem ver, a gente tem muitos componentes dentro desse compressor. Não necessariamente a gente precisa saber de tudo, porque a gente não vai fazer uma manutenção no compressor, a gente precisa saber o que está acontecendo. Por exemplo, um item muito principal aqui, muito importante, é o protetor térmico interno do compressor, que é o 11 aqui, ó. Por quê? Porque eu já peguei problema com compressores que estavam bom, né? E tinham condenado esse compressor, falando que esse compressor estava queimado. Foi o mecânico lá antes, condenou o compressor. E aí, depois de um tempo, eu fui lá ver e o compressor estava funcionando, a gente colocou ele para rodar. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu porque o protetor térmico estava aberto. E quando o protetor térmico é o 11 aqui, tá vendo? Quando o protetor térmico abre, ele corta a bobina do compressor. Então quando ele corta a bobina do compressor, aí você não consegue ter nenhum parâmetro, você não tem nenhuma medição, né? Porque você mede e não tem nada. Você fala, a bobina está aberta, né? Então, mediram o compressor lá do cliente, com o compressor muito quente, porque ele deve ter desarmado por algum motivo, não sei qual foi o motivo, depois que a gente foi mexer, né? E aí o compressor desarmou, depois que a gente foi ver, o compressor estava funcionando lá, né?
e estava tudo ok, beleza? Então, para você entender que se o compressor estiver muito quente, ele vai cortar a bobina pelo protetor térmico interno, beleza? Então aqui tem vários itens, né? Aqui repete os itens, né? E mostra de um desenho, uma forma diferente aqui o desenho. Aqui a gente tem a válvula de retenção. O que ela faz? Ela isola a câmara de descarga do compressor da linha de descarga do sistema. Esta ação permite que o compressor tenha sempre partidos aliviados. Isso é fundamental principalmente nas aplicações de compressor scroll monofásico com capacitores de marcha, que geralmente não necessitam de dispositivos adicionais de partida. Então assim, tem compressores desses aqui, que ele é monofásico, de scroll monofásico. Então essa válvula ela ajuda nesses compressores que é monofásicos, porque como ele é monofásico, ele já precisa de capacitor para partir, então ele parte pesado. E essa válvula aqui ela deixa aliviada, né? Ele tira o fluido, né? Deixa o fluido para o outro lado e deixa aliviado aqui, para não dar problema na hora da descarga do compressor, beleza? Vamos para o próximo aqui, válvula dinâmica de descarga. A válvula dinâmica de descarga dos compressores complementos scroll para refrigeração permite que o gás alcance a pressão desejada no momento de descarga, melhorando consideravelmente a eficiência do compressor em elevadas relações de compressão. Então essa válvula também ela é muito importante, tá? Se ela tiver quebrada, o compressor praticamente está quebrado. Então é difícil a gente falar, vamos abrir o compressor, vamos substituir a válvula dinâmica. Não, a gente não faz isso, a gente troca o compressor, né? Então é mais um item para você só saber que existe, né? Não que a gente vai abrir o compressor e trocar, porque esses compressores, lembrando, eles não são recondicionados, tá? Vamos lá aqui, válvula de alívio. Essa válvula ela é muito importante, tá? Porque quando o compressor ele dá pau na descarga ou entope alguma coisa, essa válvula ela tem que funcionar, tá? Então, imagina lá o compressor scroll funcionando, mandando gás, tá? E aí ele não tem essa válvula que ele explode, pô, entendeu? Porque ele vai ficar comprimindo lá e vamos supor que está entupido o filtro secador, a válvula de expansão, e o fluido não vai para lugar nenhum, ele tem que se aliviar em algum lugar, igual a panela de pressão, tem que ter uma válvula de alívio, beleza? Então aqui o que ela faz? Tá falando que a válvula de alívio corta de 375 a 450 psi. Então essa é a margem que ele vai cortar aqui, tá? Então ele vai aliviar o fluido que vai estar sendo succionado, comprimido lá dentro, beleza? Aqui o selo flutuante. Aqui esse selo flutuante ele protege o fluido para não passar para outras áreas do compressor. Não vai entrar em detalhe, mas vocês podem pausar o vídeo aí e ler depois, tá? Para o vídeo não ficar muito grande. Aspiral fixo e móvel, que é aquilo que a gente viu lá no começo, tá? Então aqui o fixo é o vermelho, o móvel é o amarelo, beleza? Então é muito interessante esse compressor scroll pelo aspiral dele. Aqui a gente tem a válvula de serviço lá embaixo para poder fazer a manutenção do compressor, tirar o óleo, enfim, né? Fazer vários tipos de serviço aí. Aqui a gente tem o visor do óleo, que a gente consegue ver o nível do óleo do compressor. Então tem compressores que não tem isso e tem compressores que tem, tá? Então nesse caso aqui tem. Aqui a gente tem um desenho de injeção de líquido para o scroll. Não vou falar muito sobre isso, tá? Mas vocês podem pesquisar mais depois, qualquer hora eu posso entrar mais em detalhes sobre isso. Vamos aqui para injeção de líquido para o scroll, ainda continua no mesmo assunto. Aqui tem um desenho da refrigeração, né? Explicando o diagrama de disposição de componentes do sistema de injeção de líquido. Eu não vou entrar em detalhe. Aqui continua. Aqui mostra aqui o rotor, né, do mancal tipo DU. Então ele mostra esse mancal muito interessante. Vocês podem dar uma estudada depois, não vou entrar em detalhe, até porque a gente não vai fazer manutenção em compressor, tá? Esse aqui é o protetor térmico que eu falei, é muito importante. Tá prestando atenção, tá vendo que ele é bem no meio da bobina? Então se ele abre as bobinas. É aquilo que eu falei. Então você vai medir lá, você não vai conseguir achar resistência ômica nenhuma. Aqui a lubrificação, então o que faz? Esse cano do meio aqui, ele pega o óleo que está aposentado aqui embaixo, joga lá para cima e lubrifica as peças do compressor, tá? Então nesse meio que um canudo aqui no meio, tá vendo? Então ele puxa aqui, joga lá em cima e lubrifica, e vai descendo de novo, ele vai puxando, vai lubrificando e assim por diante. Aqui é o filtro tela, tem que tomar muito cuidado que esse filtro entope. Às vezes você acha que é filtro secador, não é, e é o filtro do compressor. Dá pra gente fazer a substituição também. Aqui é retentor magnético para reter as impurezas ferrosas aqui embaixo, né? Muito interessante isso aqui do compressor, é interessante. Aqui sensor de temperatura. Essa placa aqui ela é muito fundamental, tem compressor que vem, tem compressor que não vem. Ela serve para proteger aí compressor de descarga, temperatura elevada, baixa carga de refrigerante, então ela
ela faz muita coisa aqui, é um módulo, tá? É um módulo que vem com o compressor, tem uns que não vem. E aqui volta tudo de novo. Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, gostou do conteúdo desse vídeo e quer que eu traga mais conteúdo como esse, falando de compressores, te explicando como é que funciona por dentro aí dos compressores, eu vou trazer aí na condições que vocês pedirem para mim, beleza? Então já deixa seu like, já compartilha esse vídeo aí, já coloque nos comentários se você gostou, beleza? E eu vou ficando por aqui, até a próxima aí.